6 erros em apresentações de vendas que estão te impedindo de fechar bons clientes. Olha só, existem basicamente, pessoal, 2 formas de aprender com os erros. Um deles é botando o dedo na tomada. O que isso significa? É quando você ouve que se botar o dedo na tomada vai dar choque, mas mesmo assim você vai lá e coloca o dedo na tomada. Obviamente, é mais doloroso e mais demorado aprender assim. Tem uma segunda forma de aprender, que é aprender com o erro dos outros, né? Então nessa aula você vai ter a oportunidade de aprender sem tomar o choque, aprendendo com erros que a gente já cometeu ou que a gente já viu outras pessoas aqui dentro da nossa mentoria cometerem também. Então ajustar esses erros pode ser o que falta para você fechar bons clientes, tá certo? Eu separei aqui em 2 grandes erros, tá? Em 2 grandes categorias, os erros antes da apresentação e os erros durante a apresentação. Então vamos começar aqui com os erros antes da apresentação. O primeiro deles é enviar o material ou apresentação ou proposta antes de uma reunião. Isso aqui é um erro fatal, tá? Tem muita gente que faz isso. Manda lá a apresentação, a proposta ali pro cliente, no WhatsApp ali pelo PDF, né? Por que a gente acredita que isso é um erro? Porque quando você envia uma proposta, você perde o controle da comunicação e você não consegue explicar para o cliente o que você está vendendo ali para ele, né? Você não vai conseguir direcionar o que a pessoa vai ler, né? Ela pode pegar lá, fazer assim e ir direto para o final e ela vai ver só o preço, vai ignorar todos os outros pontos importantes ali do seu pitch de venda. E além disso, você não consegue ter um feedback em tempo real ali para você poder argumentar, para você quebrar a objeção, para você realmente explicar para ele como funciona o seu trabalho. Então, se aparece alguma objeção, você não consegue explicar. Se alguma coisa ficou confusa, você não consegue explicar. Se alguma coisa chama mais atenção ou menos atenção, você também não consegue. Então, fica uma comunicação quebrada, tá? Mesmo que você envie e depois faça a apresentação, mesmo assim você compromete, porque na hora da apresentação você não vai ter o mesmo impacto que você teria de apresentar aquilo ali pela primeira vez. Então a pessoa já vai chegar com uma opinião formada sobre aquilo, então isso é muito ruim para você. Então qual que é a solução? O que a gente indica? Você tem que levar o prospecto, né, com quem você está ali prospectando, para uma reunião, mostrando que você vai fazer uma apresentação personalizada para ela e que, de preferência, você vai apresentar um diagnóstico do marketing dela. Eu vou falar de diagnóstico um pouquinho mais para frente para você, tá? Então isso daqui são 2 coisas que você tem que argumentar para levar a pessoa para uma apresentação numa reunião ou presencial ou num call online. Segundo grande erro aqui, vamos lá, antes da apresentação, é você tentar fechar sem reunião. Isso aqui é um problema. Por quê? Porque isso aqui, olha só, se você não tem uma apresentação, você não tem venda, não adianta tentar. Então para pensar, a gente está falando aqui de fechar contratos mais altos, tá? A gente não está falando de fechar contratinho ali de R$500, não. A gente está falando de fechar, por exemplo, um contrato de 3, 4, 5 mil reais. Um contrato de 5 mil reais por mês é um contrato de 60 mil reais por ano, né? Então é uma decisão que ela requer um certo cuidado, né? Então, não é tipo comprar banana na feira, a decisão ali é muito mais óbvia, né? Uma coisa barata e tudo mais, não é isso. Então, qual que é a solução? A solução é você sempre levar para a reunião, que está atrelado ao erro anterior, que é você mandar a apresentação antes. Você não deve mandar a apresentação antes, você deve levar a pessoa para a reunião e na reunião fazer a apresentação, tá certo? Terceiro grande erro aqui, antes da apresentação, é você prospectar sem ter um nicho definido, sem você se apresentar como um especialista. Isso aqui é péssimo, porque, olha só, o seu prospecto, ele não é bobo, né? Então, se você não é nichado, você está tentando fazer uma prospecção nichada, que é o que muita gente faz por aí, olha só o que geralmente acontece, tá? O cliente vai te desmascarar. Então, se você hoje é uma agência genérica e está prospectando de forma nichada, o cliente vai perceber, não tem jeito. Então, no final das contas, pessoal, o ideal é que você tenha um nicho definido, tá? Para você conseguir focar nele e se especializar nele. Isso faz toda a diferença na hora da venda, tá? Você se posicionar como especialista, ele perceber você como especialista. Eu sempre dou o exemplo do médico. Se você vai num médico, tá com problema de coração, né? Tá sentindo dor, e você vai num clínico geral, você vai confiar no que esse cara falar, se ele falar para você que você tem que fazer uma cirurgia nas próximas 24 horas? Ou você vai num especialista, num cardiologista, para pegar realmente a opinião de um especialista? Então, é a mesma lógica, tá? No mercado de agências de marketing, o mercado está cada vez ficando mais sofisticado. Então, para você dar resultado para os nichos, você tem que entender muito daquele nicho. Então, uma agência genérica não consegue entender de tudo. E o cliente já está percebendo isso. O cliente, ele quer alguém que seja especializado no nicho dele. Então, isso daqui faz toda a diferença para você antes e até durante também a sua reunião de venda, tá bom? Vamos agora para os erros que talvez você esteja cometendo durante a sua apresentação de vendas. Olha só, primeiro deles, focar em venda de serviços. Isso aqui é um erro muito comum, tá? Qual que é o problema disso, tá? Por que é um erro? Porque se você está vendendo serviços, você tem baixo valor agregado. Serviço não vale muito, tá? E você acaba sendo comparável com outras agências, porque tá todo mundo vendendo serviço. E aí você não tem nenhum diferencial. Você tá igual todo mundo. Então, por exemplo, você vende anúncio, tráfego em Google ou Meta. Você está vendendo Meta Ads, Google Ads. É isso que muitas vezes as agências estão vendendo. Então, isso tem muito baixo valor agregado.
né? Você não consegue agregar muito valor nisso. Tem muita gente vendendo a mesma coisa, né? Ou um outro exemplo aqui é quando você vende 30 posts, X posts no Instagram. Qual que é a solução? Você precisa vender o que o cliente deseja, que geralmente é um resultado, e normalmente é um resultado financeiro. É isso que ele deseja. No final das contas, ele não deseja 5 posts no Instagram, ele deseja posts no Instagram para gerar um resultado. Então, os posts no Instagram, ou então o tráfego pago, ou qualquer serviço que você queira fazer aí, ele é só um meio para atingir um resultado. Então, na verdade, você precisa entregar o que ele precisa, mas vender um resultado. O que ele precisa é o serviço, beleza, mas o que ele deseja é o resultado. Então, isso faz toda a diferença, tá? Na sua reunião de vendas. Outro grande erro durante a apresentação é você não apresentar um diagnóstico do marketing, um diagnóstico personalizado ali para aquele cliente. E por que não apresentar um diagnóstico ali na reunião de vendas é um erro? Porque olha só, você perde uma ótima oportunidade para você despertar a necessidade dessa pessoa de investir em marketing com você. Você tem que demonstrar que você está chegando preparado, que você fez o seu dever de casa, que você foi lá e pesquisou, tomou um tempo da sua vida para poder pensar no negócio do seu cliente. Outra coisa, você pode, nesse diagnóstico, cutucar o ego dele, mostrando, por exemplo, que os concorrentes dele estão fazendo marketing melhor do que ele, estão posicionados no Google melhor do que ele. Então, quando você faz isso, você provoca isso, você faz através de um diagnóstico, tá? Então, o diagnóstico, a função dele é você mostrar que o cliente tem necessidades, ele tá com problemas no marketing dele. Não é para você provar que tá tudo maravilhoso não, tá? Você tem que mostrar problemas. E aí qual que é a solução disso, pessoal? Você tem que criar um diagnóstico personalizado, tá? Você tem que pesquisar, fazer o dever de casa. E aí a gente está falando de um diagnóstico que pode ser, por exemplo, a velocidade da página, posicionamento no Google, pode ser os criativos, pode ser o posicionamento no Instagram que está sem o telefone da empresa, pode ser às vezes um atendimento que foi falho, você pode fazer um cliente oculto com o cliente. Então você tem que mostrar para o cliente que você fez uma pesquisa prévia, que você se preocupou em investir o tempo ali com aquele cliente. Então isso vai fazer uma diferença absurda na hora da sua venda. Outro grande erro durante a apresentação de vendas é você fazer uma apresentação genérica, que poderia se encaixar em qualquer nicho. E eu falei para vocês mais cedo que se você se especializa em um nicho, tudo faz a diferença, tá? Então, quando você tem uma apresentação genérica, isso é péssimo. E por que isso é um erro? A apresentação genérica não vai te diferenciar dos concorrentes, não vai. Isso vale para a sua apresentação ali, os slides, né? E também para a sua comunicação, para o seu posicionamento que você está tendo. E a solução é você realmente ter uma apresentação personalizada para o nicho. Você pode trazer exemplos do mercado, né, do que as empresas do nicho estão fazendo, para você trazer exemplos tangíveis. Você pode também colocar termos, né, palavras que são usadas no nicho. Você pode também trazer resultados de clientes que você tenha tido no nicho, seja atuais ou seja no passado. Então são formas de você trazer uma personalização ali para o cliente entender que você está falando de coisas do nicho dele. Então tá aqui, ó, os 6 grandes erros, erros antes da apresentação e erros durante a apresentação, para você ver se você está cometendo algum desses erros aí. Então minha sugestão aí é que você faça uma análise para identificar quais desses erros você está cometendo aí na sua apresentação de vendas e obviamente ter essa clareza, esse entendimento é o primeiro passo para poder você resolver. Porque se você não sabe que você está cometendo erro, como é que você vai corrigir esse erro? Ó, então vou te passar aqui as minhas recomendações. Primeira coisa é que você tem que aproveitar a oportunidade. No link aqui dos comentários, você pode aplicar para poder ter uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui na Ultralease. E esse especialista vai te ajudar a entender o que você precisa para poder crescer sua agência. A gente vai te mostrar como que funciona o nosso método de escala de agência, tá? Então é só clicar aqui, preencher o formulário para concorrer a uma vaga com um desses especialistas. Se você gostou dessa aula, quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, dar um like aqui nesse vídeo para poder impactar mais gente, para você continuar recebendo os vídeos. Toda semana a gente está gravando vídeos novos aqui, tá? Ajudando justamente quem quer escalar ou criar agência de marketing.